7h mais 1 minuto. Jornal da Itatiaia. Apresentação: Eustáquio Ramos e Camila Campos. A partir de hoje está autorizada a campanha eleitoral nas ruas e na internet. A legislação impõe uma série de regras a que os candidatos, partidos e coligações devem respeitar. O responsável pelo setor de propaganda eleitoral do TRE de Minas, Diogo Cruvinel, explica de forma geral o que é permitido e o que é proibido. Tanto propaganda de rua quanto propaganda pela internet, os candidatos vão poder fazer uso. O horário eleitoral gratuito, que é aquela propaganda veiculada pelas emissoras de rádio e televisão, elas terão início no dia 21 de agosto e ficarão no ar até o dia 4 de outubro. São 45 dias de veiculação diária, tanto em blocos quanto em inserções. A propaganda eleitoral pela internet, ela é permitida pela legislação nas redes sociais, tanto nas redes sociais quanto em páginas próprias dos candidatos. Os candidatos podem também fazer a sua propaganda eleitoral pelo e-mail, mas o eleitor que receber uma propaganda eleitoral e não quiser mais receber aquele tipo de notícia, ele pode solicitar o descadastramento, né? E é uma obrigação da legislação que o e-mail seja enviada com um mecanismo que possibilite ao eleitor solicitar o descadastramento. O eleitor, ele pode denunciar usando inclusive o sistema de denúncia online disponível na nossa página da internet, que é o www.tre-ifmg.jus.br. Caso ele continue recebendo e-mails após solicitar o descadastramento, o candidato ele fica sujeito a uma multa de R$100 por cada e-mail enviado após aquela solicitação do eleitor. O candidato que quiser fazer um comício, ele não pode promover apresentação artística e oferecer essa apresentação para os seus eleitores. É o que chamam de showmício, isso é vedado pela legislação eleitoral. O comício, ele é permitido, o candidato ele tem que avisar à autoridade policial e ao juiz eleitoral com uma antecedência mínima de 24 horas, até para que a polícia ela organize o trânsito e, se for necessário, algum esquema de segurança especial para aquele evento. A comunicação para o juiz eleitoral é para evitar que outro candidato reserve aquele mesmo local, o mesmo horário, para também fazer o seu comício. Então, é permitido sim o comício desde que ele faça essas comunicações. Não é necessária a autorização do juiz eleitoral, basta a comunicação. Diogo Cruvinel detalha agora o que a lei diz sobre propaganda em material gráfico e sobre atividades nas ruas, como caminhadas e carreatas. O outdoor continua terminantemente proibido, não é permitido de forma alguma outdoor. As faixas e pinturas em muro, elas são permitidas desde que não exceda ao limite máximo de 4 metros quadrados, e se for uma pintura no muro, ela deve ser feita espontânea e gratuitamente pelo proprietário do muro. Então, não é permitido que o candidato faça algum tipo de pagamento ao eleitor, né, ao proprietário do muro, para veicular aquela propaganda. Não é permitido nenhum tipo de propaganda em bens públicos, nem em jardins. Então, poste, praças, os cavaletes eles são permitidos desde que eles sejam colocados e retirados diariamente entre 6 horas da manhã e 22 horas. E eles não podem também atrapalhar o tráfego de pessoas e de veículos. O carro de som, quanto as caminhadas, carreatas e passeatas, elas são permitidas. Agora, no caso do carro de som, ele tem algumas limitações. Ele tem que guardar, por exemplo, uma distância mínima de 200 metros de órgãos públicos ou mesmo escolas, bibliotecas, casa de saúde, igreja, quando em funcionamento. No caso da carreata e da passeata, elas são permitidas, mas o candidato ele não pode utilizar o som da amplificação do carro para transformar o evento em um comício. O brinde ou qualquer tipo de produto ou material que vá conferir uma vantagem ao eleitor são proibidas. Então, o candidato ele não pode oferecer, por exemplo, uma camiseta ou um boné ao eleitor, caneta ou qualquer tipo de brinde. Isso não pode. A legislação fala, inclusive, que pode ficar configurada a captação ilícita de sufrágio, que seria a compra de voto. Então, seria o candidato oferecendo algum brinde em troca do seu voto. Isso não pode. Por fim, o responsável pelo setor de propaganda do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, Diogo Cruvinel, orienta o eleitor como denunciar propaganda irregular. O eleitor ele tem 3 formas de denunciar. A primeira seria pelo sistema de denúncia online, na página do TRE. Ele vai preencher um formulário com informações pessoais e informações sobre a denúncia. Não é permitida a denúncia anônima, mas esses dados pessoais do eleitor ficarão restritos à Justiça Eleitoral e não serão divulgados de forma alguma. O eleitor que desejar, ele pode também comparecer pessoalmente a qualquer um dos cartórios eleitorais
ou procurar também o Ministério Público. Ouvimos o responsável pelo setor de propaganda eleitoral do TRE de Minas Gerais, Diogo Cruvinel.